Olá, semana intensa no plenário da Câmara, com votações de projetos polêmicos e históricos. Um deles regulamenta os principais pontos da reforma tributária, com simplificação de impostos e isenção para produtos da cesta básica. Outro conclui a reforma do ensino médio, com aumento da carga horária das disciplinas básicas e reforço do ensino técnico. Também foi aprovado o uso obrigatório de 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas. E deputados aprovaram destinação de 5% das emendas parlamentares para a prevenção e socorro de regiões afetadas por desastres climáticos. Vamos começar com a regulamentação da reforma tributária, uma proposta em discussão no Congresso há quase 30 anos. A Câmara aprovou e enviou para o Senado o projeto que regulamenta os principais pontos da reforma, com a criação de 3 novos impostos no lugar dos 5 atuais. O texto, de mais de 500 artigos, detalha como será a cobrança, a partilha e os casos de redução e até de isenção total dos novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, e o Imposto Seletivo. Estão isentos da cobrança do IBS e da CBS, por exemplo, os artigos da cesta básica, inclusive carnes, produto que não estava no texto original, mas foi incluído durante a votação pelo relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O governo que apresentou a proposta original estima que as alíquotas do IBS e da CBS somadas serão de 26,5%. E esse será o limite da tributação, outro ponto incluído no texto durante a votação. Mas deputados do Novo e do PL disseram que a proposta vai provocar aumento de impostos. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Desastrosa. Nós estamos startando dia 1 com uma alíquota segunda maior do mundo. Vai ter, sim, aumento de arrecadação. Aí fala em simplificação, nós substituímos lá na PEC, que já avisamos que ia dar ruim, 5 tributos por 4, que é CBS, IBS, o imposto sobre pecado e mais o imposto estadual. E mais, em 10 anos de transição, teremos que conviver com 9. Essa PEC tem 50% de artigos falando de exceções. O texto prevê ainda a devolução de até 50% dos tributos pagos na conta de luz e 100% do gás de cozinha para as famílias inscritas no CAD Único, o Cadastro de Benefícios Sociais do governo. Essa devolução do imposto pago tem o nome de cashback, termo em inglês que significa dinheiro de volta. A regulamentação também prevê isenção para mais de 300 medicamentos para o transporte público e para produtos de higiene menstrual, como absorventes íntimos. Durante a votação, foram apresentadas mais de 800 emendas para mudar pontos do texto. Várias delas diziam respeito à lista dos produtos que seriam submetidos ao imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, por incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que defendeu a reforma, pediu sem sucesso a inclusão nessa lista das armas e alimentos ultraprocessados que ficaram de fora. O sentido geral da reforma é redução de tributos, é a devolução para a população que tem menos recursos através do cashback, do valor tributado, e é fazer com que a gente tenha mais equilíbrio e simplificação do sistema tributário brasileiro. Eu não tenho dúvida de que esse é o eixo central. Agora, obviamente que os debates precisam gerar ajustes no texto. Armas não podem ficar fora do imposto seletivo. O segundo aspecto é a questão da alimentação saudável, da gente garantir no imposto seletivo os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, porque isso está vinculado a 32 doenças. O relator Reginaldo Lopes resumiu os pontos positivos da proposta e foi aplaudido pelo plenário quando concordou com os apelos de vários partidos para incluir a carne entre os produtos a serem isentos de impostos. O Brasil vai voltar a crescer, porque nós vamos melhorar a competitividade e a produtividade de todos os setores econômicos. Vamos fazer o PIB crescer, o Brasil vai ficar mais rico. Nós estamos acolhendo no relatório da reforma todas as proteínas, carnes, peixes, queijos e, lógico, o sal, porque o sal também é um ingrediente da culinária brasileira. E não foi a única reforma aprovada essa semana. Depois de meses de polêmicas e negociações, o plenário concluiu a aprovação do projeto do governo, que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017, no governo Michel Temer. Depois de aprovada, a reforma do ensino médio foi enviada para a sanção presidencial e pode virar lei. O projeto já tinha sido aprovado em março pela Câmara,
depois de um acordo entre o governo e o relator, que aumentou de 1.800 para 2.400 horas de aula a chamada formação geral básica, aquela parte do currículo que tem as matérias tradicionais, como português, matemática e outras. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher entre o curso técnico ou uma área para aprofundar seus conhecimentos, batizadas de itinerários formativos. Para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 2.100 horas. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado, mas grande parte das mudanças foi rejeitada pelo relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Uma das mudanças feitas pelos senadores permitia que os alunos pudessem escolher entre o inglês e o espanhol como língua estrangeira obrigatória. Mendonça Filho retomou o texto da Câmara, que obriga o ensino de inglês e mantém o espanhol como optativo. Deputados aliados ao governo, como Dandara, do PT de Minas Gerais, defenderam o texto do Senado. O mais recente parecer apresentado pelo deputado Mendonça Filho é um golpe ao trabalho realizado pelo Senado Federal, pelos movimentos educacionais, pelo povo brasileiro. Os avanços aprovados, que constam no texto da professora doutora Dorinha, estão sendo retirados. Olha, a inclusão de língua espanhola, a preservação do ensino médio integrado, a garantia de ampliação nas escolas do tempo integral para além das 3.000 horas atuais. O relator Mendonça Filho defendeu o inglês obrigatório e uma carga horária maior para o ensino técnico, com redução das disciplinas das demais matérias para os alunos que optarem pela formação profissional. ênfase para a educação técnica profissional, até porque uma das maiores demandas da juventude brasileira, inclusive em enquete realizada ou em consulta pública pelo próprio Ministério da Educação, de respeito à questão do acesso à educação técnica profissional, que infelizmente no Brasil alcança um patamar bastante reduzido, apenas 11% das vagas em educação profissional, quando a média da Europa supera os 40%. O plenário da Câmara aprovou e enviou para o Senado uma proposta de emenda à Constituição que destina 5% do valor das emendas parlamentares ao orçamento à prevenção e socorro imediato a áreas afetadas por desastres naturais, como o que atingiu recentemente o Rio Grande do Sul. A mesma proposta prevê que metade dos recursos das emendas parlamentares será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Essa destinação automática vai englobar as emendas individuais e as emendas de bancadas. A proposta também permite o uso, para o mesmo fim, de 15% dos recursos de fundos e programas do governo federal destinados originalmente a outras finalidades. De acordo com o relator da proposta, o deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, esses recursos somados totalizam 9 bilhões de reais por ano. Teremos recursos para atender a população que mais precisa, a população que no momento de desastre precisa de uma atenção do governo, de uma atenção nossa parlamentar, porque você vai destinar uma parcela de suas emendas para a prevenção, para ajudar o seu município, o seu estado, a sua defesa civil. Bibo, hoje daremos aqui uma contribuição ao Brasil. A Câmara também aprovou e enviou para o Senado proposta de emenda à Constituição que obriga a aplicação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A proposta não altera a cota para candidaturas de mulheres, que permanece também em 30%. O texto obriga a cota para negros e pardos a partir das próximas eleições. Em 2021, a Justiça Eleitoral, por meio de uma resolução, determinou o uso dos recursos públicos de campanha de maneira proporcional à distribuição de pessoas negras e pardas na população. A PEC aprovada prevê que os recursos que deixaram de ser usados nas últimas eleições terão que ser compensados nas 4 eleições a partir de 2026. O projeto original, assinado por mais de 180 deputados de vários partidos, anistiava as legendas de punições pelo não cumprimento de cotas para candidatas mulheres e pessoas pretas e pardas nas últimas eleições. A proposta foi alterada depois de muitas negociações e acordos entre os líderes. O relator do projeto em plenário, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, rebateu críticas à proposta. Essa fake news que estão falando aqui, vão anistiar a partir, isso é mentira. Está aqui claro que esse valor será, nas próximas eleições, restabelecido. Por que isso? E aqui eu não sou advogado de partido nenhum. Eu não sou advogado de partido nenhum. Tem alguns partidários aí, mas não sou advogado de partido nenhum. Mas o TSE estabeleceu medidas para serem adotadas nas eleições que ficou praticamente impossível, senhores parlamentares, de serem respeitadas. Por quê?
porque não tinha como. Então a gente tem que ser justo. A definição constitucional de cotas para candidatos negros e pardos nas eleições dividiu os partidos aliados ao governo. A bancada do PSOL votou contra a medida por considerar que a proporção de negros e pardos na população é maior que 30%. Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a proposta. Segundo ele, garantir os 30% na Constituição é um avanço em relação a uma decisão precária da Justiça Eleitoral. Não foram poucas as vezes que eu assisti o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, mudar de entendimento. As circunstâncias fazem com que haja mudança de entendimento, às vezes a nosso favor, quase sempre contra os interesses populares. Por isso que eu considero que é estratégico a conquista que as mulheres já tiveram lá atrás, de 30% de financiamento, para que nós possamos romper com a subrepresentação das mulheres na política. E é estratégico para nós, agora, para romper a subrepresentação do povo preto, que nós consigamos escrever na Constituição 30% para candidaturas negras. A proposta também cria um programa de recuperação fiscal, ou REFIS, para os partidos políticos, com isenção de juros e multas sobre dívidas com a Receita Federal. Além disso, autoriza o uso de recursos do fundo partidário para o pagamento de multas e punições impostas pela Justiça Eleitoral, como a devolução de recursos públicos por irregularidades no uso do fundo de campanha. Isso foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. A gente está dando anistia irrestrita para partidos, né? É uma afronta à população brasileira. Eu me sinto muito mal, eu acho que a gente tem que refletir. O plenário também aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1 bilhão no orçamento para 8 ministérios. A maior parte dos recursos será usada para garantir direitos dos povos indígenas, como regularização fundiária, proteção dos territórios e ações emergenciais, principalmente na terra Yanomami, em Roraima, que vive crise humanitária pelo menos desde 2022. Outro projeto aprovado permite a renegociação de financiamentos feitos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE. A proposta, de acordo com o governo, vai permitir a conclusão da ferrovia transnordestina, iniciada em 2006. Essas duas propostas foram enviadas para o Senado, mas outro projeto aprovado seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Ele regulamenta e dá incentivos à produção do chamado hidrogênio verde, o hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerado o combustível do futuro. E esses foram os principais destaques nessa semana de intensas discussões e votações no plenário da Câmara. Até a próxima!